Bruno Guimarães, nosso camisa 8 da seleção brasileira, foi para a coletiva de imprensa no dia de hoje, respondeu algumas perguntas ali e eu separei alguns desses momentos aqui para a gente estar assistindo juntos e reagindo juntos, trocando uma ideia aqui nos comentários. Né? O Bruno falou ali sobre a questão do Ederson ter sido convocado depois do corte do Wesley, falou também um pouco sobre a questão do favoritismo e também da confiança que ele tá, né, para essa Copa do Mundo de 2026. Mas antes de a gente assistir esses momentos aqui, eu gostaria de pedir para vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo, estão gostando, para já deixarem um like aqui nesse vídeo, também para se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. Lembrando, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, a gente está trazendo tudo para vocês aqui, então fica ligado aqui com a gente. Agora vejamos bem, galera, vamos ver esse primeiro momento aqui, né, da coletiva de imprensa do Bruno Guimarães, do BG, que eu separei para gente, que é falando sobre a questão, né, do Wesley ter sido cortado e o Ederson ter sido convocado no lugar, né? Ele falou ali um pouco sobre o Ederson, né? Então vamos ver aqui esse momento. Deixei separado, então vamos lá. Olha, a gente não chegou a comentar, quem fica por toda em conta de cada convocação é o treinador, o seu staff, a sua comissão. A gente não sabia de nada, a gente recebeu a notícia juntamente com vocês. Acho que o Ederson é um cara que pode jogar em mais de uma função e que, como eu falei aqui no começo, que ele venha, que nos ajude se for necessário. É um grande jogador, tem vivido um momento também muito importante na carreira dele e desejar o melhor. E, como eu falei, a gente não opta por convocação. A declaração do BG aí, né, sobre o Ederson. E assim, eu concordo bastante com o BG sobre a questão do Ederson conseguir fazer mais de uma posição no meio de campo. Na verdade, para mim, né, ele foi o Ederson, para quem não tá sabendo aí, né, galera, foi contratado agora pelo Manchester United, né, 45 milhões de euros podem chegar a esse acordo aí. E foi com uma peça de reposição pro Casemiro, mas na minha opinião ele é muito mais um 8 do que um 5. Saca? Assim, não que ele faça só o 8, tá? Ele faz esse 5 também, tranquilamente, mas ele tá. Pra mim, ele tem a característica mais parecida ali pro Danilo, por exemplo, Danilo do Botafogo, do que pro do Casemiro. Mas, assim, eu acredito também, né, que o Ederson seja um ótimo jogador, né, um jogador muito bom e que pode preencher bem esse meio-campo da seleção brasileira. Que, na minha opinião, a seleção joga melhor com esse meio-campo mais povoado. Então, assim, não sei se o Ederson vai vir para ser titular, para ser utilizado, assim, regularmente, né, vindo do banco. Titular, eu acredito que mais complicado por terem pessoas na frente dele na fila aí que já estavam com o grupo, já estavam em preparação. Eu falo do Danilo mesmo, né, do próprio Paquetá. Então, assim, eu não sei se o Ancelotti vai realmente optar por essa trinca no meio de campo aí, Casemiro, Bruno Guimarães, mais um. E pode ser que essa convocação do Ederson tenha sido para suprir realmente essa rotação que ele vai ter que ter. Por ter três homens no meio de campo, talvez ele tenha que rotacionar mais ali, né, trazer o Fabinho, trazer o Ederson, trazer o próprio Danilo. Então, assim, ter mais opções para esse meio de campo. E assim, vamos prosseguir aqui para o próximo momento aqui, né, da entrevista, que eu separei aqui para a gente poder assistir juntos, né? Então vamos para esse próximo momento aqui, né, da coletiva, já falando um pouco aí sobre a questão, né, do favoritismo para a Copa do Mundo, né, que ele achava. E acho que até dando uma alfinetada ali em alguns jogadores, né, senhor Olise? Então vamos ver aqui esse momento. Vamos lá. Olha, acho que muita gente faz coisa para aparecer, né? Eu acho que o Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos. Ninguém tem 5 estrelas no peito. A gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, nosso futebol. A gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, no caso do Vini, do Rafinha. Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa seleção, aos nossos jogadores. Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra, com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeitam muito o Brasil. A gente se sente respeitado. Mas como eu falei, dentro de campo tudo pode acontecer, né? Eu acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos e não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo ali para desempenhar o nosso melhor futebol e se tudo der certo ser campeão, mas a gente pensa jogo a jogo. Ó, a declaração do BG e outra declaração que eu concordo bastante. O Brasil, para mim, na verdade, é sempre favorito. Por pior que seja a seleção. Como ele disse, nós somos os únicos que temos 5 estrelas no peito. Então, tem que botar para respeitar só de estar na competição. Entendeu? E assim, a gente viu ele falando aí também sobre o respeito, né? Por conta dos jogadores que ele conversa lá na Inglaterra, os companheiros de time e tudo mais. E todo mundo sempre respeita a seleção brasileira. Eu tenho esse feeling também de que só aqui no Brasil tem tanta crítica e pouco respeito assim por jogadores, né, e pela própria seleção brasileira. E por mais que a gente esteja há 24 anos sem ganhar uma Copa, né, eu entendo a frustração e de fato tá na hora da gente ganhar de novo.
Por mais que nesse meio tempo aí, em algumas Copas eu acho que a gente tinha condição de ser campeão, mas infelizmente não aconteceu. Nossa chance de consertar isso é agora, nessa Copa de 2026. E eu acredito nisso que o Bruno Guimarães falou. De fato, é o nosso melhor jogador, nossos principais jogadores estão nos melhores clubes aí do mundo. A gente tem sempre jogadores que são respeitados, vencedores por onde passam, em grandes clubes. Então, assim, tem que ter respeito pela seleção brasileira de fato. Tem que acreditar, tem que achar que a seleção brasileira é sempre favorita. A exemplo do que o Mbappé falou também, né? Que para ele a seleção brasileira também sempre entra como favorita. Todo mundo acha que a seleção brasileira é favorita, menos os próprios brasileiros. Então, assim, convido vocês a dar uma refletida sobre isso e acreditar um pouco mais em vez de querer só criticar. Porque se a gente fica só na crítica, 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 a gente não vai junto com a seleção, a gente não, entendeu? A gente não joga essa energia positiva para eles. Lá atrás, quando a gente era campeão, na hora do vamos ver, todo mundo se unia ali, era a seleção brasileira era a melhor de todas, todo mundo acreditando, torcendo, em prol de realmente ser campeão de uma Copa do Mundo aí. Mas assim, vamos prosseguir aqui para o próximo momento e último, né, que eu separei para a gente ver, do Bruno Guimarães falando sobre a questão da confiança, né, para a Copa do Mundo, como é que tá. Deixei separado aqui, então vamos lá. Olha, muito confiante, ainda mais depois desses 2 amistosos, né? Com 2 vitórias, com boas atuações individualmente, coletivamente. A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo, todo mundo esquece tudo o que aconteceu antes. Então a gente sabe que o primeiro passo é o mais importante para a gente, é estrear, é começar bem, começar com vitória se Deus quiser, porque tudo se baseia assim no primeiro jogo e a gente quer muito e se sente preparado para começar com o pé direito. Ó, mais uma declaração do BG aí, cara. Acho interessante ele falar que está confiante. Espero que todo o grupo esteja se sentindo assim. Falaram sobre os 2 jogos, né? Que ele falou aí que depois dos 2 jogos, muito tem se falado, né? Ah, 6-2 foi contra o Panamá. Ah, mas 2 gols não deveriam nem ter tomado. Galera, vou resumir muito aqui para vocês. Seis gols ali no Panamá, ali, tranquilo, beleza. A gente pode até falar que esperado. 2 gols que a gente tomou, não tem como ninguém pôr culpa de ninguém ali. Aquilo ali, nenhum daqueles 2 gols era impossível, saca? Erro de percurso, aquilo ali não tinha o que fazer. Contra o Egito, eu acho que o Egito não se propôs a jogar. Era um teste ali claramente para a gente jogar contra o Marrocos, por mais que o Marrocos seja uma seleção bem melhor que o Egito. Mas o Egito não se propôs a jogar, não sei se por medo de perder algum jogador, ainda mais depois da situação do Wesley, né? Então, assim, não criou. O gol do Egito foi de uma falha única e exclusivamente do Marquinhos ali, uma falha da seleção brasileira. Então, o Egito não se propôs a criar jogo aí para cima, criar jogadas. Não fez, se não fosse o erro, realmente o Brasil teria ganhado de 2-0 ali, ou talvez até mais. Não sei se seria um placar convincente ali de fato, né? Mas pelo que foi o jogo, sabe? E principalmente depois da lesão do Wesley, eu acho que as duas seleções se seguraram ainda mais. Acredito que até mesmo a seleção brasileira, né, o Ancelotti estava com plano de deixar o Bruno Guimarães um pouquinho mais, por conta de estar voltando de lesão, né? E inclusive também o Rafinha. Mas por conta da substituição do Wesley, tudo o que aconteceu ali no jogo, ele não conseguiu deixar apenas o Rafinha. E, cara, confiante, eu tô confiante também, né? Bom saber que eles estão confiantes. E assim, ficamos com a pulga atrás da orelha agora, até então, sobre a questão da escalação, né? Tá aí, fica a dúvida agora, né? Qual a escalação que a gente vai para esse jogo? Será que o Ancelotti realmente vai optar pelos 3 meio-campistas? Ou será que ele vai para aquele 4-2-4, né? Que a gente fala aí, mas é só no linguajar, porque, como o próprio Carleto já explicou, o nosso esquema é 4-4-2 para defender, isso não vai mudar. A forma de atacar depende muito dos jogadores, depende muito de muitas coisas, tem vários fatores ali que influenciam. Então, assim, gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre tudo que a gente trouxe aqui nesse vídeo, né? Os momentos do Bruno Guimarães, as declarações dele, o que vocês acham sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E, novamente, quem está acompanhando o nosso conteúdo, está gostando, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando o nosso conteúdo. No mais, é isso. Valeu, tamo junto.